Essa daqui foi a parte 4, saiu meio-dia e 28 de ontem. Uso do TSE pelo ministro mirou Eduardo Bolsonaro e série de aliados de ex-presidente. O que eu estou observando nas matérias é que a parte 1 foi a primeira matéria de todos, óbvio, não tem como ela pensar nada de nenhuma outra matéria, né? Porque foi a primeira de todas. Só que a parte 2, ela tenta trazer novas informações e fazer um ganchozinho na parte 1. A parte 3, né, traz novas revelações e faz um ganchozinho na parte 2 e na parte 1. Aí vem a parte 4, que fez um gancho também na parte 1 e principalmente na parte 3, porque fala do Eduardo Bolsonaro, a gente já tinha comentado ontem, da Revista Oeste também, e traz mais alguns personagens. E essa daqui tá uma coisa bem interessante essa nota, que a gente vai chegar lá. Mas vejam só, a matéria é bem extensa, peguei aqui alguns principais momentos. Enfim, em 6 de outubro de 2022, por exemplo, Ayrton Vieira mandou uma mensagem com um pedido de monitoramento feito diretamente pelo cara lá. Boa noite, Eduardo, tudo bem? O ministro pediu para verificar o mais rápido possível as redes sociais dos deputados bolsonaristas, os nomes envio abaixo, ver se estão ofendendo ministros, né, das cortes superiores, divulgando fake news, etc., para fins de multa. Ele tem bastante pressa, obrigado. A lista enviada na mensagem seguinte elenca os seguintes nomes: Bia Kicis, Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, Major Vitor Hugo, Marco Feliciano, Júnior Amaral, Felipe Barros, ou seja, 7 do PL, Otônio de Paula do MDB e Daniel Silveira, então no MDB. Então 9 nomes. Tagliaferro diz, pode deixar, e na manhã do dia seguinte recebe outra mensagem do juiz instrutor sobre o pedido contra os parlamentares. Bom dia, tudo bem? 1. Deputados bolsonaristas, 2 pontos. Preciso com as datas das postagens e em forma de relatório. 2. Por favor, a pedido também do ministro, identificar o iluminado do vídeo abaixo, por favor. Obrigado. 3 dias após o pedido, Tagliaferro enviou um relatório de 66 páginas com prints e informações sobre postagens dos deputados em suas redes sociais, com exceção de Marco Feliciano, Otônio de Paula, Felipe Barros e Eduardo Bolsonaro, que segundo o documento não tinham postado no período. Não é possível saber, com base no material, de qual forma o gabinete, né, utilizou o relatório. Entre outras informações, o relatório reproduz postagens feitas por Zambelli, Bia Kicis, Júnior Amaral, de uma fake news que mostraria detentos do presídio de Pinheiros, em São Paulo, comemorando a eleição de Lula. Então aqui, diferente da outra, né, ela traz o nome de mais alguns deputados que teriam sido aí, né, entraram na mira durante aí, no meio e no pós-eleição. Os pedidos também eram feitos quando o próprio ministro era atacado nas redes. No dia do segundo turno, em 30 de outubro, o empresário catarinense Newton Crespi chegou ao ministro. E isso aqui, para mim, é a parte mais interessante de todas. Veja só. O empresário, Santa Catarina, gravou um vídeo ofendendo. O que eu acho que não resolve nada. É uma coisa que eu sou totalmente contra, sempre falo para vocês. Eu acho que ofender por ofender não ajuda em nada. Falo também muito da turma que gosta de ficar lavando a alma, né? Que fala grosso, pé na porta. Para mim isso só atrapalha. Deslegitima qualquer tipo de crítica. Aí vejam só. O cara fez um vídeo ofendendo. O Metrópolis noticiou esse ocorrido. Noticiou que o cara fez um vídeo xingando. No dia seguinte, às 5 horas e 37 minutos da tarde, pouco tempo depois, às 6 horas e 19 minutos, Ayrton Vieira fez um pedido urgente a Tagliaferro. Boa tarde, tudo bem, Eduardo? Para anteontem, consegue um relatório simples para que eu possa fazer o que o ministro pediu agora? Dá uma olhada. O link completo. https://www.metropolis.com/colunas/Guilherme Amado. Com base uma matéria do Guilherme Amado, chegou ao conhecimento dos senhores o que está acontecendo. Depois o Guilherme Amado não gosta quando a turma reclama dele. Depois o Guilherme Amado não gosta quando a turma aponta porque ele fala, deixa de falar. Por isso que isso daqui deveria servir de aviso
para todos os jornalistas do Brasil. Muitos deles, às vezes, parece ter algum tipo de rixa com algumas pessoas, sabe? Aí fala, eu não gosto desse cara. Vou chamar ele disso, daquilo outro, etc, tudo mais. E assim, na correria do dia a dia, às vezes o cara tá lá, né, o juiz, o cara vê uma coisa, o cara tá xingando, o cara fala, o cara nem percebesse, né? Mas graças a fulano, ciclano e beltrano, nesse caso aqui é um absurdo, não tem pra que xingar nem nada. Mas quantas matérias o Guilherme Amado também às vezes não faz, né? Cheio de adjetivação, chamando a pessoa de 1001 coisas. Então tem que ter um pouco de responsabilidade, bicho. A classe jornalística no Brasil tem que ter um pouco de responsabilidade. Nesse caso aqui, o cara tá xingando. Xingar é um absurdo. Não tem pra que fazer vídeo xingando. Não tem pra que. É totalmente infrutífero. Mas assim, desde 2020, quando começou o Roberto Jefferson com esse comportamento belicoso, eu já falava que ia dar errado. Briguei com o Roberto Jefferson. Saiu matéria na época, até no Globo. Eu contra o Roberto Jefferson. E o errado era quem? Eu. Porque eu não falava grosso, né? O Roberto Jefferson, ele é um homem de coragem. Olha lá a maluquice do Roberto Jefferson, onde é que foi parar. Mas tá aí, né? O que o Guilherme Amado escreve, meu amigo, muita gente lê. Então, fique ligeiro, fique ligeiro. Enfim, esse daqui foi basicamente os principais pontos da quarta matéria da Folha de São Paulo. Aí, ao longo do dia de ontem, tivemos mais alguns posicionamentos bem interessantes que vieram da esquerda, como esse daqui da Sinara Menezes, conhecida como a socialista morena. É uma alcunha que ela mesma se deu. Ontem, 9h15 da manhã, sobre Glenn. Se você está há tempos ajudando apenas um dos lados da história, e esse lado é a extrema-direita, você não é imparcial porcaria nenhuma. 10 de junho de 2019, um dia após a Vaza Jato. A Vaza Jato começa em 9 de junho de 2019. Dá-lhe, Verdivaldo! Ajuda o Brasil a desmascarar esses falsos paladinos da justiça e da honestidade. Hashtag Glenn. Isso é a esquerda. Isso é a esquerda. Só presta quando é do lado deles. Nesse ponto aqui, o próprio Metrópolis, né, do Guilherme Amado, já destacou por 2 vezes. Uma delas me tratou como jornalista, a outra como influenciador, mas vídeos que eu já fiz no passado sobre quem é o seu Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, não documentário, expondo muita coisa dessa turma, né? Então, eu acho que a gente está na posição aqui que a gente pode reclamar desse pessoal, porque da mesma forma que eu parei para analisar o que estava na Vaza Jato e vi que tinha algumas coisas muito estranhas sobre Moro e Dallagnol, né? Agora, a gente está vendo aí que o Glenn está mostrando algumas coisas que todo mundo fica assim, sem entender. E tentando fazer alguns questionamentos, tentar entender. Tanto que vários especialistas vão tendo aí um choque de ideias, né? Choque de percepções. Uns acham as coisas, outros acham outras. A gente vai ver já já. A gente vai chegar lá. Vamos chegar lá, nos especialistas. Só estamos aqui reportando os fatos. Aí vem a Folha de São Paulo. O método da Folha de escandalizar o nada e jogar o Brasil no caos. É meio hipócrita, né? Quando é contra Bolsonaro, o Brasil 47 bate palma pra tudo. Agora, porque não, sei lá, favorece o Bolsonaro, vamos botar assim, aí não presta mais. Aí o mesmo Brasil 247. Folha passa a integrar as milícias digitais fascistas, diz Jorge Folena após ataque do jornal ao ministro. Desnecessário falar isso da Folha de São Paulo, eu não sou nada simpático à Folha, né? Fica feio para a própria esquerda quando eles tratam o assunto dessa forma. Tanto que o Danilo Thomas é um cara que ele se classifica de esquerda. E o Leandro Demore, eu acho que ninguém tem dúvida que ele é de esquerda. Um nome conhecido no Brasil todo por quem acompanha a política. Começando pelo até o Leandro Demore. O ideal seria limpar o campo, corrigir os problemas dos inquéritos, tentar seguir a vida. Mas esse tempo já passou. O que estamos vendo agora é um grande conflito. Mas o Demore vê, cara, tá ruim, bicho. Tá ruim, sabe? Tá bem ruim. E o Danilo Thomas fala o seguinte, ó. Quando o PT era vítima do arbítrio judicial, os petistas e a esquerda criticavam o arbítrio judicial. Agora que chega a vez dos bolsonaristas, usam o mesmo argumento desses para fingir que não há arbítrio no Brasil. Este é o país onde as pessoas têm conveniência, jamais princípios. Aí, eu acho que foi a manchete mais interessante do ano, na minha percepção. Supremo
PGR, PT e governo Lula se unem em apoio ao ministro após revelação de mensagens. Olha quem se juntou, né? O PT, governo. Aí depois a turma fala, o povo não gosta. Acho que a Folha fez isso aqui de pirraça. E quem também entrou em campo em defesa foram as centrais sindicais. Socialistas afirmam que setores inconformados com a atuação do ministro tentam desestabilizá-lo. Quem comentou sobre esse assunto também, falando aí do Lula, do PT, seus aliados, com mais informações, foi a turma do Bastidor. Trouxe mais informações do que a matéria da Folha de São Paulo. Então, vamos dar uma olhada aqui, que tem o que está na Folha e algumas informações extras. Eu li foi coisa, viu? Nossa Senhora. Gente, a quantidade de coisa que está acontecendo no Brasil. Eu não sei quanto tempo vai durar o vídeo hoje. E a gente não vai comentar nada de nenhum outro assunto. Eu tô de cara, tanta coisa ligada à eleição, ligada à economia. Mas, enfim. O presidente Lula acertou com ministros do Supremo, ainda ontem, uma defesa institucional da democracia contra o bolsonarismo. Informações do Alisson Matos, lá do Bastidor. O acordo veio na sequência da divulgação de mensagens, né? As matérias da Folha de São Paulo. Lula falará sobre o assunto, mas já ordenou que aliados ajudem como puder. Um que já veio a público, já se pronunciou sobre o caso, foi o Jorge Messias, o advogado-geral da União do governo Lula, né? Ele disse que o ministro tem atuado com absoluta integridade no exercício de suas atribuições na Suprema Corte e que suas decisões contaram com a fundamentação e regularidade próprias de uma conduta honesta, ética e colaborativa. A defesa pública do ministro foi além. A presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, disse que o ministro atuou para coibir crimes eleitorais e garantir a lisura do pleito de 2022. O líder do PT na Câmara, Odair Cunha, foi na mesma linha ao escrever que o magistrado age para combater as fake news. O líder do governo lá no Congresso, o Randolfo Rodrigues, ironizou as acusações. Ricardo Capelli, hoje lotado na Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, também usou o caso para ficar ao lado do Supremo. Nesta quarta, como mostrou o Bastidor, a primeira hora da sessão do Supremo foi dedicada à defesa da conta do ministro. O presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, o decano, o ministro Gilmar Mendes e o procurador-geral da República, o Paulo Gonet, afirmaram que não houve nenhuma ilegalidade por parte do colega na condução dos inquéritos das fake news e das milícias digitais. Mas todo mundo veio a público comentar sobre o caso, o que a gente consegue tirar nada que o caso está repercutindo, né? Se o caso não tivesse repercutindo, se o caso não tivesse com muita gente falando dele, talvez não tivesse por que ter feito nenhum tipo de defesa, né? Se fizeram defesa, porque o caso está repercutindo. Tanto que, no finalzinho da noite de ontem, né, às 11 horas da noite, Fábio Zanini, que voltou, né, pro painel, tava lá o Guilherme Seto. Apesar de apoio oficial ao ministro, o governo vê prejuízo nos bastidores. Apesar do discurso de apoio incondicional ao ministro, integrantes da cúpula do governo Lula admitem que o caso revelado pela Folha é negativo para o ministro. Pior, ajuda a reabilitar o bolsonarismo. O principal ponto é a estratégia dos auxiliares do ministro de dar um jeito para levantar informações contra alvos do ministro. Isso contribui para a sensação de que houve quebra de imparcialidade da justiça, segundo a autoridade do executivo. Os paralelos com a Vaza Jato são muitos, diz essa mesma fonte. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso lá na frente. Há também o efeito político favorável a Jair Bolsonaro, que pode se intensificar se Trump vencer a eleição americana. Por fim, existe o receio que o ministro, que deveria agora se conter, decida dobrar a aposta e radicalizar nos procedimentos questionáveis. A observar. Então, falamos as revelações, parte 4 ontem da Folha, turma da esquerda. Vamos olhar agora a opinião da imprensa, do consórcio. Ontem eu tinha dito para vocês, estava esperando alguns players se movimentarem. E que eu estou esperando se movimentar, ainda quero ver como é que vai ser o texto do Conrado Ubner. Um cara aí que vem falando muito sobre o judiciário, professor, né? E publica seus livros por uma editora muito influente no Brasil. Além dele, tinha dito também o editorial do Estadão.
Eu tinha inclusive falado que na Folha tem 3. E dos 3 eu só ligo para 2, que um sempre corta muito para a esquerda. Que acho que o povo não leva muito ele a sério. Ele escreveu um texto ontem, a gente vai ver. Se posiciona igualzinho prerrogativas. Mas uma coisa que eu queria dar uma olhada é o editorial do Estadão. E eu fiquei muito surpreso com o editorial do Estadão. Vocês vão ver o porquê. E eu até já adianto aqui. Vocês que acompanham o vídeo aqui de forma recorrente, a gente sempre vai observando, né, a movimentação do veículo jornalístico como um todo. Toda vez que eles tratam de algum assunto como esse, o Estadão sempre faz questão, não é assunto como esse, se o Estadão critica o Lula, se o Estadão critica qualquer pessoa que seja, ele sempre tenta pegar e deixar claro que, olha, eu tô criticando isso daqui, mas o bolsonarismo é pior. Ele sempre faz isso. Dessa vez, ele não fez isso. O Estadão, quando ele não faz isso, ele, sei lá, fala desses assuntos, quando ele reconhece algum tipo, quando ele fala que tem algum tipo de erro, né, ele enxerga que tem alguma coisa errada, ele fala, ó, isso aqui tá errado, mas não dá pra esquecer que o bolsonarismo fez isso, fez aquilo outro, etc, tudo mais. Também não fez isso. Do início até o fim desse editorial, o Estadão sequer toca nos bolsonaristas. É crítica, sim, do início até o fim, sem nenhum tipo de ressalva, sem nenhum tipo de ponderação, ó, né, eu já te defendi no passado. Não. Diferentemente do editorial do Globo. Esse foi o mais leve de todos, né? Tinha que ser da Globo, né? Mas tudo bem. A cisma do ministro é a tragédia da República. Título do Estadão. E, só para reforçar, né? Você chegou aqui de paraquedas. Um editorial, ele não é um artigo de opinião. Ele não é uma análise. Pode até ser. Ele não é uma nota qualquer. O editorial é um texto que tem a assinatura do CNPJ. É a opinião do jornal, dos donos dos jornais, né? Óbvio. Então, o dono do Estadão, o Estadão enquanto CNPJ, em tese, pensa assim. Segundo mensagens de funcionários do TSE e do Supremo, obtidas pela Folha, o ministro, e à época presidente do TSE, teria ordenado extraoficialmente a produção de relatórios por parte do TSE para embasar suas decisões do inquérito das fake news. As mensagens sugerem ainda que ele teria pedido ajustes nos relatórios. É prudente aguardar a divulgação integral das mensagens antes de tirar conclusões definitivas, mas esse tipo de heterodoxia procedimental é compatível com as irregularidades que maculam os inquéritos das fake news e milícias digitais conduzidas por ele. Inquéritos têm de ter prazo para acabar, ser transparentes e ter objeto determinado. Mas esses, conduzidos pelo ministro, são prorrogados há anos, sob a justificativa da excepcionalidade e interpretações extravagantes sobre a competência da corte. Eles já motivaram censuras, bloqueio de contas, quebras de sigilos, multas exorbitantes e prisões preventivas, cuja legalidade não pôde ser verificada porque correm em sigilo. Além de secretos intermináveis, os inquéritos são tentaculares e já foram empregados para fins tão disparatados como a censura a empresas durante a tramitação do PL das fake news, até a investigação da falsificação do cartãozinho, né, lá do negócio de Bolsonaro. A propósito dos relatórios do TSE, em princípio, não há ilegalidade no fato de um dos seus juízes tomar providências investigativas, mesmo sem ser provocado, uma vez que o tribunal tem poder de polícia. No entanto, alguns dos relatórios não tinham relação direta com as eleições e foram produzidos fora do período eleitoral. Essa informação aqui, você não vê o quando a Globo falar sobre isso. A turma da Globo deveria ler o editorial do Estadão. Grava isso, né? Alguns relatórios foram produzidos fora do período eleitoral. Em outros momentos, no decorrer dos inquéritos, houve irregularidade flagrante na acumulação pelo ministro das funções de investigador, acusador, juiz e vítima, como quando abriu o inquérito contra Elon Musk com base em críticas do empresário. As encomendas ao TSE, se não são ilegais, são no mínimo esquisitas. Por que ignorar os ritos para, aparentemente, simular uma provocação espontânea por parte do tribunal? O desconforto dos envolvidos é evidente. Aspas. Formalmente, se alguém for questionar, vai ficar uma coisa muito descarada, diz o juiz instrutor no gabinete do ministro, Ayrton Moreira, ao chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento da Desinformação, o Eduardo Tagliaferro.
Abre aspas de novo. Como um juiz instrutor do Supremo manda um pedido para alguém lotado no TSE e esse alguém, sem mais nem menos, obedece e manda um relatório, entendeu? Ficaria chato. O que ficou mais chato foram os objetos das denúncias. Uma delas inclui 2 postagens do jornalista Rodrigo Constantino. A primeira: o que se passava na cabeça do ministro Gilmar Mendes na festa da impunidade ontem, festejando a nomeação de Lula pelo sistema. E a outra, abre aspas, é a primeira vez na história do crime organizado que as vítimas assistem em tempo real a quadrilha se preparando para lhes roubar, conhecem os criminosos e não podem fazer nada porque a justiça a quem poderiam recorrer faz parte da quadrilha. São tweets que eu jamais faria. Eu jamais faria assim. Mas, mesmo críticas extremamente duras, mesmo essas críticas extremamente duras, o Estadão fala o seguinte, ó. O ministro ordenou quebra de sigilo bancário do Constantino, cancelamento do seu passaporte, bloqueio de suas redes sociais, intimações para que fosse ouvido pela Polícia Federal. De fato, como disse o ministro em sua nota, o TSE tem competência para a realização de relatórios sobre atividades ilícitas, como desinformação, discursos de ódio eleitoral, tentativa de golpe de Estado, da democracia das instituições, mas é esse tipo de crítica a políticos e juízes plenamente assegurada pela Constituição que o ministro entende por atentado? Então, por mais dura que sejam as críticas, você vê que o Estadão trata como uma crítica plenamente assegurada pela Constituição. Não é normal. Fora que o Estadão está chamando o Constantino de jornalista. E não é nem jornalista bolsonarista. Né? É estranho isso daqui, né? Não é o jornalista bolsonarista. Até agora não tocou no nome bolsonarismo. Estranho esse editorial do Estadão. Quem mais está sendo investigado nos inquéritos e por quê? Ninguém sabe. E o país não pode ficar a depender de áudios vazados para saber. A jogar pelas mensagens dos assessores do ministro, somos todos autorizados a crer que a justificativa para essas investigações é a sua cisma. Já passou da hora desses inquéritos virem a público e serem encerrados. Não se defende o Estado Democrático de Direito fazendo pouco caso das regras e dos ritos do Estado Democrático de Direito. Aí veio o Globo. 00:10. Já é hoje, ontem. Eu não contei meia-noite, às vezes não me considero de anterior. Mas enfim, já hoje, 00:10. Mensagens são embaraço à corte. Não resta aí, você vê. Esse daqui é o típico parágrafo que sempre estava presente nos editoriais do Estadão. Sempre. Sempre o Estadão fazia esse disclaimer antes de começar qualquer crítica. Dessa vez, não. É o que eu venho comentando. As coisas estão mudando no Brasil. Vai mudar para onde? Eu não sei. Eu só consigo perceber que está mudando porque eu comparo o que está sendo publicado hoje com o que foi publicado 2 meses atrás, 6 meses atrás, 10 meses atrás, 18 meses atrás. Não resta dúvida sobre o papel fundamental para a defesa da democracia brasileira que o ministro desempenhou quando presidiu o Tribunal Superior Eleitoral durante as eleições. Suas decisões contribuíram para garantir o direito ao voto e para repelir uma tentativa de golpe depois das eleições. Causam, portanto, preocupações as mensagens trocadas por seus assessores reveladas pela Folha. Então, começa dando esse disclaimer. Não, pô, é importante. Ele foi peça central, preservar a democracia, lutar contra o golpismo. Para muitos, as mensagens, né, elas sugerem que ritos jurídicos foram atropelados ao longo de investigações para debelar a disseminação de desinformação durante o período eleitoral. Ressaltam que, em algumas, os próprios assessores manifestam constrangimento diante de atalhos na troca de informações entre as cortes, onde o ministro também comandava inquéritos sobre desinformação. Em resposta, o gabinete dele informou que todos os procedimentos foram oficiais, regulares, estão devidamente documentados nos inquéritos e investigações em curso no Supremo com integral participação da PGR. Desde já, o episódio desperta uma controvérsia jurídica a respeito do alcance do poder do TSE durante as eleições. É verdade que, em nome da agilidade necessária para coibir fraudes, a Justiça Eleitoral não está sujeita às mesmas exigências processuais que a Justiça Comum. Em tese, um juiz eleitoral pode tomar providências sem ser provocado pelas partes afetadas assim que constatar uma irregularidade. Pela lei, dispõe até de poder de polícia para fazer cessá-la se julgar adequado. Foi o que defenderam ontem o presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, o decano Gilmar Mendes e o PGR Paulo Gonet, o próprio ministro. Então você vê,
3 parágrafos, a Folha, tá? Não, isso aqui, tá ponderando ainda. Crítica mesmo, até agora nada. Posicionamento oficial do Grupo Globo. O editorial é o posicionamento oficial do Grupo Globo. A Globo. A Globo, né? Aí depois o povo não gosta, quando as pessoas reclamam da postura da Globo. Os ministros asseveraram que as atitudes reveladas nas mensagens trocadas pelos assessores não configuram abuso desse poder e que não há incompatibilidade entre as diferentes funções desempenhadas pelo ministro na ocasião, produzindo inquéritos correlatos que ele próprio julgava. Enfim, seria esquizofrênico eu, como pretendente do TSE, me auto-oficiar, disse o ministro. Não há argumento definitivo, porém, a justiça requer formalidades para ser bem servida. Seja como for, depois das mensagens, haverá um debate jurídico salutar sobre se o ministro agiu corretamente ou se usou o poder de polícia de que dispunha no TSE para dirigir os inquéritos contra seus críticos, misturando indevidamente os papéis de investigador, acusador e julgador. Os próximos dias deixarão tudo mais claro. Só que, voltemos aqui. Você vê, né? A Globo diz que é verdade, que em nome da agilidade para coibir fraudes, a justiça eleitoral faz isso, faz aquilo outro. Mas e quando as coisas são feitas fora do período eleitoral? Teve coisa que foi feita fora do período eleitoral. Então talvez esse argumento aqui que a Globo está colocando no papel, ele, né, funcione para parte do ocorrido. Para parte do ocorrido possa dar contemplado por isso. Agora, e a outra parte? São aquelas coisas, né? O editorial do Estadão coloca meio que em xeque o editorial da Globo, com algumas informações extras, né, que a turma do Estadão trouxe. Ah, ainda tem isso daqui, né? Independentemente dos desdobramentos do episódio, aqui é o encerramento. Ele demonstra mais uma vez a necessidade premente do judiciário abandonar seu ímpeto combativo e adotar uma postura de comedimento em suas ações, de modo a resgatar o clima de normalidade no país. Se cometer exageros, mesmo em nome do combate à ameaça democrática já é condenável, antidemocrática é condenável, eventuais abusos se tornariam ainda mais perniciosos quando não há mais ameaça alguma. Graças, em boa parte, ao papel que o próprio ministro desempenhou na defesa da democracia, o momento agora é outro e ele, mais que ninguém, deveria entender isso. É como se fosse um chamado, né, gente? Pisa no freio, tá ruim. Pisa no freio, vamos ser amigos, vamos dar as mãos, 1, 2, 3. E a Folha de São Paulo, que foi o jornal que fez as revelações. Ordem informacional fere devido processo legal. A Folha ficou no meio termo, entre o Estadão e a Globo, acho que até mais próximo do Estadão. As revelações desta Folha acerca de procedimentos informais envolvendo o ministro e seu staff, em investigações pedidas por ele, deveriam merecer rigorosa atenção pública. Trata-se de um desdobramento da inaudita concentração de poder em um mesmo magistrado, como ocorre no heterodoxo e interminável inquérito das fake news. As mensagens obtidas pela reportagem mostram um fluxo alheio às formalidades exigidas da comunicação estratégica entre o gabinete do ministro e o órgão do TSE. Em nome do ministro, por um aplicativo de mensagens, um de seus assessores no Supremo fazia demandas ao chefe do serviço do TSE sobre aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, alvos do inquérito que tramita sob a chefia do ministro na Corte Constitucional. O servidor da Justiça, então, confeccionava relatórios que, remetidos ao Supremo, sustentaram medidas de força decretadas pelo ministro, como bloqueio de contas em redes sociais, multas. A verdadeira origem dos pedidos de investigação, o próprio gabinete do ministro, não consta dos laudos produzidos no TSE. Não foram investigações espontâneas, e isso deveria estar claro nos autos. Então, a Folha traz mais uma crítica. O Estado não colocou essa, né? A Globo menos ainda. O caráter esdrúxulo do mecanismo informal não escapou aos interlocutores. Numa conversa, o assessor do Supremo sugere mudar a conduta para que a manobra não soasse descarada. Tampouco se disfarçou o incômodo diante de pedidos específicos do ministro que não eram encontrados nas redes.
A orientação para um desses casos foi a de recorrer à criatividade. Isso daí a Folha mostrou na parte 3, né, que envolve a Revista Oeste. Esse foi bem chato, esse. Não estou em questão a boa-fé do ministro, nem a obtusidade de ala do bolsonarismo que flertou com a ruptura institucional. Discutem-se os meios utilizados para enfrentar a ameaça real. E eu achei interessante a Folha tratar como uma ala do bolsonarismo que flertou. Então, assim, já tem parte do bolsonarismo que não é golpista. Engraçado, né? Como as coisas estão mudando. É bom. Tem parte que não é golpista mais. Eu não sei, pelo menos o que a Folha deu a entender. A diferença das autocracias, o Estado Democrático de Direito não pode abrir mão do caminho regular e transparente para perseguir os seus objetivos. Não deveria haver poder nas sombras, ilimitado. A imagem de um juiz que, mediante ordens informais, escolhe os alvos que depois serão atingidos pela sua caneta, conflita com o cânone clássico das liberdades civis. É uma pena que, por espírito de corpo, colegas do ministro tenham se apressado a conceder-lhe um novo salvo-conduto a acusados e investigados que poderão, com base nas informações que vêm sendo levantadas pelo jornalismo profissional, solicitar a nulidade de provas ou a reversão de decisões. E essas pessoas agora já sabem que contarão com a antipatia do tribunal, que deveria zelar pelas prerrogativas fundamentais dos brasileiros, entre as quais figura o devido processo legal. Mas, com o que já saiu, o povo já defendeu, aí, enfim, né? Posicionamento da Folha de São Paulo. Os 3 maiores jornais que têm circulação impressa no país, né, e quem pauta grande parte do debate público, se posicionaram. Esses daí foram os posicionamentos. E aí, no mundo jurídico, né, e os embates jurídicos, pegando esse gancho aqui final, pode ter algum tipo de anulação? Pode ou não pode? Pode ou não pode? Ninguém tem a resposta final. Mas antes de falar sobre isso, a OAB vai pedir acesso aos inquéritos. Fora do devido processo legal, não há atuação legítima. Aí o Estadão diz que a OAB vai pedir acesso aos inquéritos. A decisão foi costurada pelos Conselhos Federais, presidente das seccionais e pelo próprio presidente nacional, Beto Simonetti, e é tratada como urgente. Esse é o primeiro passo para a entidade analisar se há outras medidas cabíveis. O objetivo é verificar se servidores do gabinete do ministro cometerem irregularidades. Em nota, a OAB afirma que é preciso esclarecer com urgência se houve ou não atuação de servidores ou de gabinete do Supremo para produzir provas ilegais para sustentar decisões judiciais desfavoráveis a pessoas específicas ou se a atuação se restringiu aos limites do exercício do poder de polícia da Justiça Eleitoral. A observar, né, o que vai acontecer. Mas essa aí foi a movimentação do AB, só para comentar para vocês. O que é que você acha que vai acontecer? Não faço a mínima ideia. De coração, eu não faço a mínima ideia. Eu só sempre falo, manter um pé no chão. Porque sonhar demais, principalmente no Brasil, não vai resolver nada. No máximo, você vai ter uma grande decepção. Então, observe, né? Gritar muito alto, não, e só ter pensamento positivo não vai mudar muito as coisas. Então, olhando com calma, veja as coisas, respira, pense antes de postar qualquer coisa na rede social, seja muito responsável. O Brasil segue daquele jeito, confusão. Aí vejam só, para vocês verem, né? E aí, pode ou não pode anular? Nem os especialistas sabem. Tem especialista que acha que sim, tem especialista que acha que não. Aí você vai falar, mas quem é o especialista que acha que sim? Quem é o especialista que acha que não? Óbvio que quando você para dar uma olhada, o posicionamento político das pessoas, você vê que tem um certo padrão, como cada um pensa, mas dependendo de tudo, tá ali a Folha. A atuação de assessores do ministro fora do rito pode abrir brecha para nulidade. Especialistas divergem, mas citam possibilidade de invalidação de provas contra bolsonaristas. O ministro diz que procedimentos foram documentados.
A troca de informações, né, entre as cortes, de maneira informal, em caso envolvendo bolsonaristas do inquérito das fake news, abre brecha para a solicitação de nulidade de provas, segundo especialistas ouvidos pela Folha. Embora haja divergências entre eles e parte considere não haver comprovação de irregularidade, há questionamentos, principalmente caso os pedidos não tenham sido formalizados nos processos. Marcelo Figueiredo, professor de Direito Constitucional da PUC de São Paulo, considera que a informalidade com a qual o ministro fez os pedidos pode comprometer a validade do julgamento, abrindo espaço para as partes interessadas pedirem anulação das provas e até do próprio inquérito. Aspas. Formalidade não é mera exigência para atrapalhar o processo, mas uma garantia dos acusados. Por isso é preciso estar registrado quem pediu, como pediu, quando pediu. A parte tem o direito a saber o que é solicitado. Afirma Figueiredo que não vem para o pedido de produção do relatório por si só, feito pelo ministro. Já Raquel Scalcon, consultora e professora de Direito Penal da FGV de São Paulo, afirma que a falta de documentação, se comprovada, pode ser um problema, na medida em que dificultaria o acesso das partes e pode invalidar as provas, mas não o inquérito todo. O que está em discussão, me parece, é só um pedaço daquele inquérito, uma parte pequena, considerando o tamanho da investigação e tudo que foi produzido até o momento. Para além dessas questões, não acho que isso tenha como efeito derrubar o inquérito. Aí vai ter gente que vai falar na matéria que acha que não tem nada. Acha que o que foi colocado na mesa não derruba inquérito, não derruba a prova, não tem nulidade nenhuma. Tem para todos os gostos. O Estadão também foi atrás de especialistas, ex-ministros da corte, e também existem divergências. Juristas, ex-ministros defendem as decisões do ministro, mas admitem que tem algum risco de anulação dos atos. Aí você pegar, você vai dar uma lida, aí vai ter desde o Ives Gandra, que é um cara que sempre teve mais à direita, que vai falar que pô, dá para ter nulidade, ao Miguel Reale Júnior, que fala que tem umas coisas erradas, mas também tem umas coisas que não é bem assim, como o pessoal tá colocando, e gente que fala, não, tem nada de errado. Então tá aí. Quando tá todo mundo discutindo, quando tá todo mundo discordando, a gente não tá diante mais de um problema técnico, já se tornou um problema político. Quando cada um tem uma visão de mundo diferente, já virou questão filosófica, já virou questão política. Então aqui no final do dia, quando cada um pensa de um jeito, quando cada um tem especialistas do seu lado, vai ser a componente política que vai falar mais alto. Wallace Corbo, Herbert Freitas. Ambos de esquerda. Wallace Corbo é professor doutor, quer dizer, acho que é professor de Direito Constitucional, desculpa. Não sei se ele é doutor, mas enfim. Ele é professor de Direito Constitucional da FGV e na UERJ, e o Herbert Freitas é advogado da Universidade Federal Fluminense, coordenador do Síntese Criminal, mais de 800 textos escritos sobre habeas corpus. E aí o Wallace, um cara bem de esquerda, falou basicamente que as mensagens são de agosto de 22 a maio de 2023, quando se tentou um golpe por aqui. A reportagem não indica ilícito, é mais fumaça para atacar o ministro por seus acertos. Falando que ele não vai rolar nada. Já o Herbert Freitas fala o seguinte: eu gostaria de ter esse otimismo. Se as mensagens forem verdadeiras, teremos mais um caso de um juiz que se arvora da condição de acusador e fulmina em maxi processo. Peraí que minha tela piscou. Não existe ir atrás de prova e depois proferir decisão de cunho criminal afirmando que tudo foi coletado através de nosso sistema de alertas e monitoramento. Há, repito, se as mensagens forem verdadeiras, um comprometimento absoluto do dever de imparcialidade, né? É um comprometimento absoluto do dever, não é uma recomendação, é um dever. Se tudo for verdadeiro, não se poderá aproveitar nada do que foi colhido em relação aos imputados. Mais um dia lamentável para quem leva processo penal a sério. Nem na esquerda é unânime o pensamento, né? Eu sei o que vocês pensam, né? Eu sei o que as pessoas mais à direita pensam sobre o que está acontecendo. Aí você vê um pouco mais da esquerda, né? A esquerda se revela muito a cada dia, né? Luiz Costa Pinto, jornalista de esquerda. Pauta: os tais Serapião e o Verdivaldo, penas usadas pela extrema-direita, né? Pronto. Eles estão a serviço da direita.
não deixa claro a origem dos tais 6 GB de mensagem. Eduardo Tagliaferro, o ex-assessor, tá certo mais, ele foi preso no dia 9 de maio desse ano por agressão à ex-mulher e disparo de... né? No dia seguinte, foi sumariamente demitido do TSE pelo ministro. Preso, ele teve de entregar o celular à Polícia Civil de São Paulo. Demitido sumariamente, passou a ter o ministro e seus ex-amigos do gabinete como inimigos. E de resto, 6 GB não é sequer toda a capacidade da memória de um celular. Ao menos por algum tempo, os dados do Tagliaferro estiveram suscetíveis à cópia pela Polícia Paulista, comandada pelo Guilherme Derrite e por Tarcísio de Freitas. Ou seja, vem daí ou de uma vingança pessoal contra o ex-chefe. Podemos ver surgirem os caroços do angu ou não. É pauta, senhores, é pauta. Ele está criando uma tese, né? Essa é a teoria do Luiz Costa Pinto sobre como as mensagens ganharam destaque, né? Chegaram à luz do dia. É vingança pessoal do Tagliaferro ou foi o Derrite? Será que foi a Polícia Civil que pegou, hackeou o telefone? Sério, não sei. Aí a Marina Leng, jornalista de esquerda pra valer, lulista. Sem entrar no mérito da teoria, eu discordo que isso daqui seja pauta. Sigilo de fonte é prerrogativa constitucional e quanto a isso não há discussão. Mas bom, se algum jornalista quiser violar uma pedra angular que norteia a profissão, não contem comigo nessa. Sigilo de fonte. Não esquece essa história, rapaz. Sigilo de fonte, né? Até parece que aqui tem. Mas você vê, nem nisso mais as pessoas conseguem concordar. Mesmo as pessoas da esquerda. Né? Vão acontecendo assim os casos, aí você vai vendo, né? O que se tornou a esquerda, o que é que eles defendem. Será que esse caso é similar a Vaza Jato ou não? Existem discordâncias. Nem isso a imprensa consegue concordar. Malu Gaspar, Vera Magalhães, acham que alguma coisa tem alguma similaridade. Grupo Prerrogativas e o terceiro integrante da Folha que cobre o judiciário acham que não. Mas algumas pessoas também acham que não. Mas enfim. Vaza Jato do ministro mostra que não aprendemos nada com a Vaza Jato do Moro. O noticiário foi chacoalhado nos últimos dias com a versão 2.0 da Vaza Jato. O material mostra que o ministro encomendava relatórios sobre os bolsonaristas investigados por ele. Depois, às vezes apenas horas depois, usava os documentos como base para medidas como quebra de sigilo, bloqueio de perfis, cancelamento de passaportes, intimações. Mas em vez de dizer que encomendar o material, fazia constar nos processos que eles haviam sido produzidos por iniciativa do próprio TSE ou recebidos via denúncia anônima. Esse daqui é um dos pontos que está no editorial da Folha de São Paulo, a Folha criticando. E a Malu Gaspar endossando essa crítica. As mensagens deixam claro que os técnicos sabiam agir de forma irregular. Formalmente, se alguém for questionar, vai ficar uma coisa muito descarada, digamos assim. E isso está no editorial do Estadão. Em dezembro de 2022, já depois das eleições, Vieira pede que o perito Eduardo Tagliaferro faça um pente fino nas publicações da Revista Oeste e em todas essas revistas golpistas para desmonetizar redes. No dia seguinte, Tagliaferro diz que só encontrou publicações jornalísticas e que não estavam falando nada, e pergunta o que colocar no relatório. Vieira responde: use a sua criatividade. E o outro: vou dar um jeito. Um mês depois, o canal da Oeste no YouTube foi desmonetizado. A plataforma afirma que a medida foi tomada por iniciativa própria, não por decisão judicial. Ainda assim, ontem, os defensores do ministro se preocuparam em justificar suas atitudes da mesma forma que lá atrás, diante da Vaza Jato, muita gente defendeu a Lava Jato. Para eles, o ministro não pode ser criticado porque nos salvou do golpismo. Da mesma forma que Sérgio Moro não merecia reparo uma vez que livrou as instituições da corrupção. Curioso. Se não houvesse margem para questionamento, não seria necessário entrar nesse mérito. Deveríamos ter aprendido com a Vaza Jato, que quando o judiciário atropela os meios em nome dos fins, quem sofre é a própria democracia. As mensagens vindo à tona mostram que, pelo jeito,
não aprendemos nada. Eu gostei muito desse penúltimo parágrafo. Gostei muito. Porque teve muita coisa que aconteceu, gente. E até hoje eu acho que a direita não fez uma autocrítica, né, merecida. Que a direita abraça o Deltan Dallagnol. Coisas assim absurdas foram feitas. Coisas absurdas foram feitas. E as pessoas simplesmente pegam a borracha e passam por cima do Deltan Dallagnol e também o senhor Sérgio Moro. Sabe? E o pessoal não consegue entender. O pessoal... Eu entendo. O que passa na cabeça do pessoal é o seguinte. Não. O Lula foi preso. Logo, ele é um herói. Mas o cara não para analisar todas as outras decisões, todas as outras movimentações diversas. Muita coisa rolou. Muita coisa aconteceu mesmo, assim, que você bota a mão na cabeça e fala, minha Nossa Senhora, é sério que esses caras apontaram essa? Aí como é que fica agora? Agora o ciclo inverteu, né? Lá atrás, quando saiu, teve muita gente que preferiu ignorar. E agora? Como é que agora pode chegar para as pessoas que lá atrás estavam preocupadas com algum tipo de excesso? E as pessoas, assim, verdadeiramente interessadas. Não o pessoal que estava interessado em soltar o Lula. Falar que o Lula era um pobre coitado. Mas as pessoas que tinham o mínimo de honestidade. Como é que você consegue chegar nessa pessoa agora e falar alguma coisa? A gente tem que ser um pouquinho mais atento aos fatos. Política não é futebol. Tem que ficar um pouquinho mais atento. Tem que ser muito ponderado na hora de ver uma coisa, tomar uma decisão sobre ela. Não dá para deixar a emoção falar mais alto. Não dá, mas não dá. Por mais duro que seja, infelizmente, na política, às vezes, a coisa não é tão simples. Se bem que você agir com o mesmo princípio perante todas as situações, esse é o caminho mais simples de todos, mas isso nem sempre acontece. Aí vem a Vera Magalhães, ela vem na mesma linha da Malu Gaspar. E eu acho que do início até o vídeo até agora estão vendo que esse caso, ele colocou o Brasil em rota de coalizão e o bolsonarismo, vamos chamar assim, a direita, não está totalmente sozinha nas suas críticas. Tem pessoas aí diversas também reclamando de algumas coisinhas. Aí a Vera Magalhães, além de falar sobre similaridade da questão da Vaza Jato, como vocês vão ver, ela traz a informação nova que vai na linha do que o Estadão clama, que é colocar um fim nesses inquéritos, e já está ali na manchete. Mensagens podem precipitar fim de inquérito. Ninguém nos meios jurídicos ou políticos acredita que a revelação da troca de mensagens entre juízes auxiliares e servidores de 2 tribunais superiores, reveladas pela Folha, vá suscitar anulação parcial ou total das investigações. A Vera Magalhães falou, não, na área política e jurídica, ninguém acha que o inquérito vai ser anulado. Né? No âmbito do inquérito das fake news ou de outros. Mas existe uma espécie de consenso que esse vazamento de mensagens, que mostram uma combinação fora dos autos da produção de relatórios, deve aumentar a pressão para que o inquérito das fake news, aberto desde 2019, caminhe para o encerramento. As comparações do caso com a Vaza Jato, né, existem, e segundo a Vera Magalhães, tem um claro viés de tentar forçar uma pressão para anulação de indiciamentos, denúncias e condenações entre aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. A principal diferença entre os dois casos é de natureza política. O ministro ele tem maioria consolidada no Supremo, como ficou claro com a blindagem ao ministro vista nesta quarta-feira. Também ainda não existe maioria no Senado para avançar com retaliações como o pedido de impeachment de ministros. A Lava Jato ela chegou a contar com essa maioria na corte em sua fase inicial, mas o placar virou depois que a Força Tarefa passou a investigar magistrados da corte e os seus familiares. Voaram muito perto do sol. Aí temos lá o Thiago Amparo. É a terceira pessoa que eu não levo muito a consideração. Né? Eu tinha comentado, quem assistiu o vídeo ontem eu comentei. Eu falei, a pessoa aí, tem o Bogócia, tem um Conrado Ubner, e o outro, eu nem falei o nome, é o Thiago Amparo. É bem um wokezinho. Óbvio que ele ia tomar esse lado, né? O ministro não é Moro. O texto dele é para dar, não dá para comparar com a Vaza Jato. Aliados de Lula falam em tentativa de apagar 8 de janeiro e rechaçam comparar ao Moro. Não tem nada a ver com o Moro. Então, a esquerda acha que não pode comparar com a Vaza Jato e com o Moro. A direita acha que pode. E no meio do caminho,
meio que no Estado, na imprensa, tem gente que acha que sim, tem gente que acha que não. Clarissa Oliveira, comparação com a Vaza Jato é desonesta. Quem que diz isso? O coordenador do grupo Prerrogativas. Ele tá em todas. Ontem ele também estava na Veja, estava onde antes mesmo? No Poder 360. A esquerda acha que não tem nenhuma razão, a direita acha que sim, e no meio campo tem gente que acha que sim, acha que não. E olhando para... vai dar menos de 1h10, eu acho. Algumas movimentações mais concretas na área da política e que merecem ficar de olho. A galera começou a se movimentar, né? Pela questão de um pedido de impeachment. Apesar de pressão de bolsonaristas, Pacheco deve segurar o impeachment. Impeachment, né? Tem destino certo com Pacheco. A chance dele acertar é zero, né? A chance é zero. Isso daí é um ponto que acho que vai ter muita gente que vai reclamar, etc e tudo mais. Sei lá, gente. Eu olho assim às vezes para as coisas. Não sei se de estar de longe olhando isso pode dar uma modificação, mas eu olho para o Senado. Eu vejo que são, assim, independente de você ser a favor, você ser contra, você olhar para os fatos, né? Você não distorcer a realidade. A composição do Senado é a mesma, porque agora as coisas iriam mudar. Se o pessoal estiver isso daí para prestar conta para os seus apoiadores, eleitores, eu entendo, mas sei lá, quem vende como isso fosse algo que vai acontecer, porque tem na rede social que tá dando como certo que vai acontecer, eu fico assim observando, mas não quero ser o pessimista não, nem o otimista demais. Quero me ater aos fatos. E o que tá na imprensa é isso daqui. Tanto o Rafael Moraes Moura, que escreve na Malu Gaspar, quanto o Guilherme Amado, um jornalista com muitas fontes aí, principalmente no petismo, não vai rolar. Aí ontem teve uma movimentação que isso daqui acho que talvez seja a coisa que mais, não sei se a mais vale a prestar atenção, mas daqui que pode sair talvez a maior de todas as confusões. Porque você está brigando com quem tem poder dos dois lados, que é o Supremo e o Congresso. Então, e o Supremo está indo para cima da única coisa que o Congresso se importa, que é o seu dinheiro, das emendas. Após meio que colocar um fim no orçamento secreto de vez, né, das emendas PIX, etc., o ministro Flávio Dino foi além. E ele resolveu suspender agora até o pagamento obrigatório de emendas. Até a impositiva foi suspensa. Aí a gráfica ficou irada. CMO, que é a Comissão Mista do Orçamento, retalia o Supremo e rejeita a medida provisória que aumenta salários do judiciário. Não, ele aceitou. E olha só, quando você rejeita uma medida provisória, tem um tempo até você poder reeditá-la. Então, isso daqui não é qualquer notícia. Isso daqui não é qualquer movimentação. Imagina agora, aquele juiz, aquele procurador que dormiu ontem, né? Pensando, eita, vou ganhar um aumentozinho no meu salário que já é gigantesco. Aí ele acorda e descobre que ele não vai ter o aumento mais. Pega mal, né? Tá gerando um clima de animosidade. Dá que eu te dou outra. Decisão do ministro Flávio Dino sobre emendas PIX gera reação da Câmara e Lira adia votação de destaques da tributária. Aí vocês perguntam o que tem a ver de tributária com o Supremo? A priori nada. Mas a reforma tributária é no interesse do governo Lula. E tá todo mundo atribuindo a decisão do ministro Flávio Dino ao governo. Tanto que tem matéria na imprensa falando que o governo Lula quer tirar suas digitais. Daqui pode ter uma confusão. O que? Não faço a mínima ideia, mas aqui pode ter uma confusão. O Congresso pediu uma coisa, né? Enfim. Aí, olhando sobre essa questão, a decisão do ministro Flávio Dino, tem umas coisas bem interessantes. Bem interessantes mesmo. Vejam só. Fechou a torneirinha. O ministro Flávio Dino acendeu o pavio para o conflito entre o Congresso e o Supremo, ao suspender nesta quarta o pagamento de emendas impositivas que não seguirem regras de transparência. O ministro Flávio Dino, ele decidiu sozinho, num pedido apresentado pelo PSOL no último dia 8. Nesses 6 dias, ele não questionou a Câmara,
Não questionou o Senado ou o governo, né, sobre o pleito do partido. Foi lá e decidiu. O Congresso enxerga a mão do governo na caneta do Flávio Dino, ministro da Justiça até janeiro. A suspeita crescente nesta quarta, depois que o advogado-geral da União, o Messias, e o PT, a pedido de Lula, defenderam o ministro das acusações da vaza-toga. Então veja que o bastidor está tratando, tem similaridade, né? Para botar esse nome, né? Vaza-toga é similar a vaza-jato. E aí o bastidor ele sempre deixa disponível a decisão para você ler. Eu acho importante os jornais fazerem isso. Leia a decisão proferida pelo ministro Flávio Dino nesta quarta. A primeira página eu achei ótima. Eu nem quis ler o resto. Tudo que eu queria ter visto eu vi na primeira página. Cadê o marca-texto? Aqui, ó. Quem decidiu foi o ministro Flávio Dino. A gente acabou de ver. Quem foi que fez o pedido? O PSOL. Até aí tudo ok. Aí, será que tem outra cor aqui? Marca, tem outra cor. Deixa eu botar um verdinho. Eita, pronto. Quem são os advogados do PSOL que assinaram essa peça? Quero destacar primeiro esse daqui, Rafael Valim, muito próximo do petismo. Pedro Serrano, nossa, muito próximo do petismo e do Prerrogativas. Esse mano não é do Prerrogativas. Aí, os nomes que realmente brilham. Mas esses aqui brilham mais do que todos. Valfrido Vardi, primeiro nome de todos. Amigo do Boulos, amiguíssimo do Boulos. Faz o programa com o Reinaldo Azevedo. E ele que também assina a peça. Eu acho que junto com o Rafael Valim, talvez também o Pedro Serrano, da aquela peça também do PSOL, PCdoB e tudo mais, para rever os acordos de leniência da Lava Jato. As multas, né? E o outro advogado, Valdir Moisés Silmão. E por que isso é interessante? Vamos olhar onde é que o nome desses dois aparece, Valfrido Vardi e o Valdir Moisés Silmão. Onde que esses nomes aparecem? Eles aparecem nessa matéria aqui da Veja, de 13 de novembro de 2020. Moro negocia com advogado crítico a Lava Jato e ex-ministro do PT. Sérgio Moro está prestes a estrear do outro lado do balcão. Vai elaborar pareceres. O primeiro deles, sobre uma querela empresarial, vem sendo negociado com o escritório Vardi Advogados. Dois dos principais sócios da banca são Valfrido Vardi e Valdir Silmão, com os quais Sérgio Fofoca Moro almoçou essa semana, segundo a coluna do Estadão. Para fechar negócio, todos parecem ter deixado o passado de lado. Silmão, que não é o fantasma trabalhão, foi ministro da CGU durante o governo Dilma. Grande Sérgio Moro, herói da direita. Oh, meu, assim, gente, tem umas coisas que eu não consigo entender, como até hoje a direita brasileira não conseguiu entender quem é Sérgio Fofoca Moro. Até ganhou a matéria também, hoje de manhã, 6 da manhã, eu tava pra fechar o vídeo, eu falei, eita, ainda bem que eu vi. O silêncio de Sérgio Moro sobre o ministro intriga colegas de Senado. Desde que o caso veio à tona, Moro, que costuma ser ativo nas redes sociais, fez postagens sobre combate à corrupção, aprovação de projeto que dificulta a saída de presos após audiências de custódia. Nesta quarta, Moro escreveu uma mensagem se dizendo favorável à soltura imediata e revisão pelo Supremo, pelo Congresso, das condenações e penas excessivas contra os manifestantes, ao fim da censura e da perseguição contra os adversários do governo Lula, e ao restabelecimento do plano das liberdades democráticas e realinhamento internacional do Brasil com as democracias ocidentais. Tradução, Moro quer que o Brasil se alinhe ao globalismo. Papinho de democracia ocidental, realinhamento internacional, é globalismo. Quer que se alinhar quem, Moro? Mais do que o Lula já tá? O Lula tá fechado com o Macron, vai ter o evento do Lula. Agora lá, em paralelo à Assembleia da ONU. O grupo dos democratas, Lula, Macron, Pedro Sanches, o Boric, o novo primeiro-ministro do Reino Unido, que eu esqueci o nome dele agora, da Inglaterra, o Sulavan, vai estar todo mundo lá. Que mais alinhamento que o Moro quer? A inércia de Moro tem provocado estranhamento nos bastidores do Senado e entre antigos aliados da Operação Lava Jato. Até recentemente,
Moro costumava ser crítico ao Supremo, especialmente as decisões que anularam suas sentenças contra Lula e diversos outros réus da operação. Procurado pela equipe da coluna, Moro não se manifestou. Né? E eles colocam a vaza-jato do ministro. E o Moro também nem esclareceu se vai endossar o pedido de impeachment. Cadê o Moro? Não sei. Não pergunte onde que o Moro está, porque ele está ocupado. Danilo Tomo cai de esquerda, né? Num período de 12 anos, o Brasil teve 3 juízes alçados à condição de salvadores da pátria. Joaquim Barbosa, Moro e agora o ministro. E outros, como a ministra Carmen Lúcia e o ministro Barroso, só não foram alçados à mesma condição por incompetência própria. Onde isso é normal? O brasileiro vem se mostrando muito carente de heróis. O brasileiro talvez tenha que rever, né, os seus posicionamentos também, diante de tudo que vem acontecendo. Aí, diferente de Sérgio Moro e diferente de muita gente, o Tarcísio, governador de São Paulo, ele comentou sobre o assunto. E foi o que o Tarcísio disse. A matéria não foi de São Paulo. É grave e precisa ser investigado com rigor. Vamos ouvir aqui a fala do Tarcísio em sua íntegra. É pequenininha. Cadê? O jornal Folha de São Paulo publicou ontem uma reportagem apontando supostas irregularidades na condução do ministro Alexandre de Moraes em alguns processos. O senhor já tem alguma opinião formada? O senhor vai aguardar? Acho que tem que ser investigado. Tem que ser investigado. Acho que não é tolerável nenhum tipo de abuso de poder. Então, o que é trazido no jornal é grave, tem que ser investigado, tem que ser apurado e, obviamente, tem que ter as suas consequências. O jornal Folha de São Paulo publicou ontem uma... Tá vendo aí, né? Falou sobre o assunto, falou que é grave, né? Tem que ser investigado, consequência. E aí, gente, todo caso que acontece no Brasil, já deve ter reparado, eu sempre gosto de tentar olhar coisas que estão acontecendo, né? Paralelamente, ao redor, né? Nas fronteiras, e tentar tirar alguma coisa extra aí do ocorrido. E eu acho que tudo que está acontecendo, mais uma vez, eu acho que no final do dia, tudo isso daí também pode servir de oportunidade, sem querer ser chato, sem querer ficar de pirraça, para a direita botar a mão na consciência, sobre tudo, mas sobre tudo mesmo, sobre a forma como ele se comunica, as agendas, suas prioridades, sei lá, o que ainda falta para a direita poder vencer, tentar, poxa, assim, cara, quais são os desejos da direita no Brasil? É isso, beleza. Esses são os interesses, tá, ok. Como chegar lá? É só tirar o Lula? Tirou o Lula, tá resolvido? Por que fica com esse discurso do antipetismo? É fácil ser antipetista. O Moro é antipetista. E tá calado. O Zema é antipetista. O Zema tá calado. Carlos Bolsonaro fez esse tweet aqui, ó. Eu acho que termina o vídeo com ele. Por onde andam os governadores, os postulantes a prefeito de direita e outros que querem se colocar no cenário frente ao revelado pela Folha de São Paulo? Não precisa responder. Para uma militância com críticas construtivas, a turma chega no Jair, né? É brutal e desproporcional. A forma como chega o Bolsonaro. Ainda tem outra, né? Fora a galera que cobra o Jair na voadora, tem a turma que chega assim, né? Teve o negócio da Folha de São Paulo. Nossa, seria ótimo se Bolsonaro fizesse uma live hoje. Vocês não acham? Comentem aqui. Qual o objetivo de uma postagem como essa? Não vamos bancar o inocente, né? O cara quer que Bolsonaro fale por falar. Aí, dependendo do que Bolsonaro falar, se ele falar demais, já gerou confusão. Aí, às vezes, a confusão, o foco sai da pessoa e vai para Bolsonaro. Como isso aconteceu diversas vezes. Toda vez que Bolsonaro desaparece, dá alguma confusão para Lula ou para qualquer outra pessoa. Já perceberam isso? Não, fala aí, Bolsonaro. E aí, se Bolsonaro abre uma live e não chega com o pé na porta, olá, é um frouxo, é um covarde, é isso, é aquilo outro, é pipipi, é ppp. O pessoal fica destilando, sabe? Deixa aquele veneninho, meu Deus do céu.
umas coisas que acontecem que só não vê quem não quer, gente. Só não vê quem não quer. E aquela coisa, irmão, tu quer chegar na voadora em Bolsonaro? Chega na voadora nos outros também. Bolsonaro não presta. Mas cadê? Cobra os outros. Aí o cara, de cobrar os outros, parece um frango depenado. Né? Tem método na dança da direita permitida. Vão te catar. Bom, eu sempre falo do Zema, né? Meu problema com o Zema não passa nem por ele estar calado. Meu problema com o Zema passa por agenda ideológica. O Zema é na parte econômica. O que o Zema pensa para economia, eu penso cada vez mais o oposto. Saiu ontem, inclusive, uma matéria aí dos benefícios que vai ter lá em Minas, né? Dinheiro pro pobre não tem, mas para benefício, para renúncia para empresariado que tava lá, aí não falta, né, Zema? Mas enfim, gente, tudo é oportunidade, você olhar, ver o que tá acontecendo. Tem muita gente que às vezes até fala, né, e fala o Tarcísio não acho que ele lava a alma de ninguém, mas ele fez um comentário que vai em qual direção? Qual a direção dos comentários do Tarcísio? Vai na mesma direção do que o PT tá falando ou vai na direção contrária? Entendendo? Então assim, o cara não precisa fazer nenhum comentário gritaria que vai fazer, vai acontecer, vai brigar procurar confusão com Deus e o mundo. Não, ninguém tá falando pra fazer isso. Mas sabe, sei, né? Olhada, passa, lá, eu acho que às vezes o cara tem que parar, pensa um pouquinho, pô, isso aqui, aquilo, né? Fazer uma certa ponderação, mas cada um também pensa da forma que quiser. Cada um pensa da forma que quiser. Eu acho que tinha gente aí que podia estar comentando um pouco mais sobre alguns assuntos. E aqui é só um caso. Tantos outros que já aconteceram, tantas acusações às vezes que fazem contra o próprio Bolsonaro. O pessoal quer receber o espólio de Bolsonaro em 2022, ter o apoio. Mas vez ou outra aí tem uma coisa contra ele, a imprensa agindo de má fé, fica todo mundo calado. Todo mundo calado. Não pode cobrar, não falar nada. Mas... enfim, né? Enfim. Então, a observar os assuntos, ficamos aqui restrito, né, ao que saiu na imprensa, a observar, com certeza, deixa eu ver, hoje é sexta. Hoje é quinta, amanhã é sexta. Sexta-feira, dia que ainda tem umas confusãozinhas. Amanhã tem cara, se eu fosse fazer um palpite, né, amanhã tem cara que vem alguma coisa assim mais, talvez 1 ou 2 matérias, mais pesadas amanhã, porque sexta fica aí pro final de semana. Domingo vai ter muita nota principalmente domingo, aquele dia que os colunistas todos tiram para escrever, de vários jornais. Você pega o Globo, aí vem o Sondenberg, o Merval Pereira, Demetrio Magnoli, Hélio Gaspari, todo mundo dá no seu chilique. Enfim, esse caso aí do jeito que tá, a depender também dessa questão das emendas, pelo menos até o início da semana que vem, eu sei que vai ter muita confusão. E a gente vai estar aqui acompanhando, né? Serenidade, atenta aí com o pé no chão, sem querer, né, deixar ninguém ansioso, ninguém exaltado. Vendo o que tá acontecendo, olhar o que dá para tentar de realmente, assim, né, alguma conclusão mais concreta mesmo. E é isso. Hoje, dia 15. O que acontece dia 15? Atlas Brasileiro. Tá lá. O de junho. Kimpaim.com.br. Só mais por outra versão simplista. Talvez até o final do dia. A Mari falou que tava terminando. Tá a versão lá toda bonitona na revista. Mas já tá lá disponível. No assinante. Considere assinar. 18º Atlas. Já tem 18. Não é pouca coisa não, viu? E se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, pode ir no canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e lembra daquela curtida, compartilhada e voltar amanhã. Aquele grande beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui-me!